Aí galera, professor Manuel Gade aqui. Por que não usar o ChatGPT para revisão bibliográfica? Se você gosta desses temas e quer que eu continue gravando vídeos em português, já sabe que eu sou Manuel Gade, vivo na Espanha, sou professor aqui do AI Business School. E se você quer que eu continue mandando vídeos em português, sou de origem brasileira, nasci no Brasil, mas na maioria dos meus vídeos estão em inglês ou em espanhol. Mas se você quer que eu continue, manda comentário aqui, se inscreve, e aí eu continuo fazendo esses vídeos aqui de temas relacionados a isso. Esses vídeos vão para relacionados a se você está fazendo o seu doutorado, se você está fazendo sua tese de mestrado, se você está fazendo sua tese de fim de graduação, né? E qual que é o assunto aqui? Quando eu comecei a fazer, eu terminei meu doutorado recentemente, sou professor faz muito tempo, mas terminei meu doutorado agora em 2024 e a tecnologia mudou muito desde que eu comecei para agora. Então tem várias coisas acontecendo e eu queria conversar sobre problemas relacionados com isso. Se vocês têm recomendações de temas, manda aqui nos comentários que aí eu posso fazer esses vídeos aqui em português para vocês. Ótimo, começamos. Eu perguntei para o Gemini em inglês, mas pode perguntar diretamente em português aqui, para ele construir uma tabela para mim com os meus artigos dos últimos 4 anos, de 2020 a 2024. Resposta, ele falou que não dá para fazer, que não sabe fazer, que não vai fazer. Então mandou eu ir buscar no Google Scholar. Porque o Microsoft Copilot, que faz parte do GPT, ele sim é capaz de fazer essa tabela. Se eu pedir para ele, olha só a tabela que ele me colocou aqui, 2024, esse artigo, Sentiment Analysis, outro. Sabe que você pode perguntar diretamente o assunto que você está estudando. Então não precisa ser publicação de uma pessoa. Você pode colocar o assunto de Covid, assunto de análise das eleições, análise de criptomoedas, o tema que for relacionado com a sua investigação. Agora, qual o problema? Eu conheço desse assunto aqui, foram as minhas publicações. E primeira coisa, olha só, eu pedi de 2020 a 2024. Esse cara tá louco? Ele me colocou artigos de 2008 e 2010. Ele não tá louco, ele não entende de números. Então ele não sabe números. É um LLM, ele entende texto, não números ainda. Essa coisa pode melhorar no futuro, mas ele incluiu artigos que não deveria. Claro, você pode copiar aqui e pode eliminar a mão. Legal. Problema. Eu publiquei mais artigos que esses de 2010 até 2023. Tem um buraco aqui que eu tenho artigo em 2021, tenho artigo em 2022 e ele não incluiu esses artigos que eu publiquei. Isso aqui é um grande problema, principalmente se eu estou fazendo uma análise se eu quero tirar um 10 na minha tese doutoral, na minha tese de mestrado aqui, e ele não inclui os artigos importantes, fica um buraco grande da teoria. Então, qual a solução? Preciso ir para o Google Scholar. O Google Scholar é completo. Ele tem praticamente, vamos dizer, 99% dos artigos publicados que existem. Então, aqui você consegue a completeness, você consegue estar completo, está coberto. Principalmente, aqui eu tenho o botãozinho de 2020. Então, eu procurei meu nome. Você pode procurar o tema que for o tema da sua tese. Então, aqui eu procurei meu nome. E eu tentei fazer uma pergunta para o Gemini. O Gemini é do Google. Então, se eu pego um vídeo do YouTube, eu consigo pedir para o Gemini ver o vídeo do que é. Se eu pegar Google, uma busca, eu consigo pedir para o Gemini buscar no Google. Mas eu peguei esse link aqui e eu fui lá e pedi para ele buscar. E ele disse, não consigo buscar não. Não consigo buscar nesse link aqui. Você pode até pedir, busca no Google Scholar. Ele vai falar a mesma coisa, vai falar que não dá. Então falei, desisti do Gemini. Já me deu 2 respostas ruins, eu vou desistir desse cara. Fui lá e pedi pro Google Scholar, pro Copilot, que usa ChatGPT, para ele fazer uma coisa. Eu queria ir mais a fundo, eu queria que ele procurasse os artigos desse tema e aí pegasse as referências desses artigos e me incluísse os artigos que referenciam meu trabalho de 2020 a 2024.
Eu sei que tem algum buraco, mas do que ele encontrou, eu queria que ele encontrasse as referências. Quem está usando, quem está me fazendo referência. Por quê? Porque, principalmente para uma tese doutoral, também para a TFM, né? Mas para uma tese doutoral, precisa ser o mais recente possível. Então, eu preciso saber quem está referenciando para ver se o pessoal não está falando, porque precisa ser um tema novo, uma novidade. Então, se alguém já publicou de alguma coisa, eu não posso repetir a publicação, tenho que analisar uma coisa muito, muito recente que ainda tenha buraco, né? Tem oportunidade. Então, ele foi lá e falou, pá, não dá não. Isso aqui não rola. Poxa, perdi os dois, já não dá mais para usar? Vamos ver como a gente consegue usar isso aqui. Então, eu fui lá, busquei no Google Scholar os meus assuntos. Aí eu vou clicar aqui ó, no Cited By. Entrei no Cited By e o que eu vou fazer? Eu não consigo pedir que eles façam scrapeio disso aqui. No passado, na minha tese, eu também fiz. Eu fiz scrapeio desse cara usando Python. Mas vocês têm uma coisa mais fácil para usar. Você pode fazer um print screen desse cara aqui. Ó. Você pega aqui, faz um print screen, imprime a janela, vai lá no Gemini e pede para o cara extrair dessa imagem a tabela contendo o ano da publicação, autor, um resumo, metodologia, e você pode até colocar, se precisar, busca na internet sobre esse artigo que ele consegue colocar mais informação. Então você vai lá e ele aparece aqui, ó, todos os artigos que tinham feito uma referência, incluindo o meu próprio, que é esse aqui, ó. Não, esse aqui, desculpa. Esse último, que eu fiz uma referência cruzada minha, né? Eu referenciei meu próprio artigo. Aqui tá todos os artigos e eu sei que esse daqui pelo menos está completo porque ele inclui o meu, que eu sabia que tinha referenciado. E buscou bem da imagem. Então a gente está usando o poder dos LLMs, o ChatGPT também pode fazer essa extração de imagem aqui. Então a gente está usando o poder do LLM para automatizar. Ele não está fazendo análises por mim. E eu estou usando o poder do Scholar para ter a maior visão completa dos artigos que existem. Agora, se você está fazendo uma revisão bibliográfica e precisa estar uma revisão bibliográfica nível 10 para uma tese doutoral, por exemplo, eu recomendo que você dê uma olhada no Prisma, na metodologia Preferred Reporting Item for Systematic Review and Meta-Analysis, porque eles têm uma imagem bem bacana, eu usei 3 vezes na minha tese doutoral, que ele começa dos artigos que você encontra no Google Scholar, depois você tira dos os artigos que são duplicados. Então aqui você repete várias vezes, scrapeando lá, usando o Gemini ou o ChatGPT para extrair da imagem, consegue um documento do tipo, porque se você vai aqui embaixo, ó, você pode clicar no Export to Sheet, espera um minutinho, Open Sheets aqui no Google Docs, e você tem todos os artigos aqui, ó. E você vai fazendo isso várias vezes, vai copiando e fazendo e guardando aqui, ó, copiando e pegando. Chega na lista de artigos, vê quais os artigos são repetidos, porque se eles têm muitas coisas repetidas, já seja que é a mesma análise, a mesma metodologia, a mesmo tudo, ou pode ser que saiu 2 vezes no mesmo artigo, você elimina os artigos, depois vai eliminando aqui pelos critérios que eles têm, se o artigo não foi analisado com dados, não foi analisado, o artigo está duplicado em relação a outro artigo que você tem na sua lista, tem umas regras para eliminar, e só olhando essa tabela aqui, ó, só olhando a tabela com essa informação, com o título, o resumo e a metodologia, e os autores e o ano, porque tem uma regra de prioridade lá, você fica com os que mais prioridade tem, com os anos mais recentes, tem uma regra dentro da Prisma. E finalmente você fica com uma lista de, aqui nesse caso, nesse exemplo, 20 artigos que é os que você deveria ler de verdade, para você poder fazer o seu artigo, a sua revisão, o seu artigo científico depois, o seu TFM e tudo mais. Então, resumindo aqui, guys, gente, não
por favor, não use diretamente o Gemini ou o Copilot ou o ChatGPT para fazer análise bibliográfica, porque vai ter buraco. E eu sou revisor de revista, sou revisor de TFM, a gente encontra esses problemas. E são as primeiras coisas que a gente olha, porque se o pessoal fez análise sistemática usando o GPT diretamente, aparecem esses buracos e a gente devolve o artigo ou põe nota mal no TFM porque a pessoa não foi sistemática aqui na hora de fazer a revisão. Ótimo. Professor Manuel Gade aqui, já sabe, brasileiro morando na Espanha. Se você quiser que eu continue mandando algum vídeo em português, se inscreve aqui ou faz um like aí no vídeo ou manda um comentário de algum tema relacionado a essas investigações que eu poderia fazer o vídeo e eu continuo. Tá bom? Obrigado aí para todo mundo.